dos participantes. Muito bem, vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença virtual de vocês. E em tempos de pandemia é o melhor jeito da gente não parar de se atualizar e de discutir algumas coisas, né? E aproveitando um tema muito especial, que é a celeendoscopia, que a gente pensa que é uma técnica nova, mas agora nós já temos 10 anos, esse ano está fazendo 10 anos que já temos a técnica no Brasil, então esse webinar vai discutir um pouquinho do que aconteceu nesse tempo, do que temos de novo, e gostaria muito da participação de vocês, fazendo perguntas, comentários, para a gente debater. Muito obrigado. Eu sou Higino, né? Meu nome é Higino, sou cirurgião de cabeça e pescoço de Campinas, estou falando aqui de Campinas, da Unicamp e do Mário Gatti. E o interessante do tratamento da cialoadenites é uma mudança de paradigma, digamos, nos últimos 20 anos, de quando surgiu mesmo a cialoendoscopia no mundo. O tratamento convencional da cialoadenite passou da cirurgia aberta como uma única opção de tratamento definitivo, ressecção da glândula, para os procedimentos endoscópicos que têm a vantagem de preservar a glândula salivar. Então, em tempos como no fim do século passado, a parotidectomia near total era considerado um procedimento de escolha nas cialoadenites, e também a ressecção da parte da submandibular era considerado tratamento de escolha. Mas por que evitar a cirurgia? Porque essa busca por um tratamento não cirúrgico. Esse trabalho de Marshall, em 2001, mostrou que mais da metade das glândulas ressecadas eram, na verdade, normais, né? Então, você vê aqui, histologias normais, alterações leves, ou seja, glândulas que não precisariam ser ressecadas, né? Além da morbidade da cirurgia, né? Lembro para vocês a principal morbidade quando a gente opera a parótida é o risco do nervo facial, e sabemos que operar uma glândula inflamada é muito mais difícil do que operar um tumor com muito mais manipulação do nervo. Além disso, a parestesia do auricular, síndrome de Frey, o nervo hipoglosso, no caso da submandibular, o nervo lingual. Então, são morbidades além da cicatriz, fístula salivar, cialocele e, alguns casos, mesmo a recidiva do cálculo no ducto remanescente. Além disso, a diminuição da salivação. A gente sabe que as submandibulares são responsáveis por 60% a 70% da salivação e as parótidas 25% a 30%. Então, a ressecção de uma dessas glândulas maiores pode ter o potencial de diminuir significativamente a salivação. Vamos tentar falar uma breve história da celeendoscopia, um pouquinho do quadro clínico diagnóstico, um pouquinho da técnica, tratamento da cialolitise, tratamento da cialoadenite sem cialolitise, como aprender a celeendoscopia e algumas considerações finais e as perguntas. Foi nos anos 90 que começaram os trabalhos, né, de celeendoscopia, começando com alguns endoscópios flexíveis inicialmente, depois os endoscópios rígidos, e com Marshall que houve evolução para os semi-rígidos que nós usamos hoje. A primeira tentativa foi feita por Katz em 1990, com o uso de um fibroscópio flexível para explorar as glândulas salivares.
E esse autor, Gundlach, também em 90, fez uns estudos de in vitro de litotripsia com laser. Nahrieli, de Israel, e Marshall, da Suíça, foi quem desenvolveram os novos endoscópios no fim dos anos 90. Então, aqui, outro nome importante nessa evolução é Zenk, também é um alemão, mas foi Marshall, da Universidade de Genebra, que desenvolveu os aparelhos semirrígidos que nós usamos até hoje. E ele criou a European School of Endoscopy, que formou, digamos assim, a maioria dos cialendoscopistas do mundo, criado por ele. Esse aqui é um dos cialendoscópios semirrígidos. Você vê que ele permite uma dobra, né? E a intenção dessa dobra exatamente é fazer com que o cialendoscópio consiga entrar em diferentes bifurcações. Você vira a angulação dele e ele consegue entrar nas diferentes ramificações do canal salivar. No Brasil, os primeiros casos foram publicados em 2010, né? Foi Cláudio Cerneia, o Valdo, o Dr. Fernando Valder, que fizeram os primeiros casos. E também em 2010 foi quando eu fui para a Suíça para aprender a técnica lá com o professor Marshall, na Clínica General Beaulieu. Esse daqui é o... Lembra que 2010 foi a Copa do Mundo, né? Então, para não perder os jogos da Copa do Mundo, tinha um telão na sala de treinamento, a gente ia treinando no porco, na cabeça do porco, e assistia o jogo ao mesmo tempo. De volta para o Brasil, a gente já realizou cerca de 350 cialendoscopias, organizou muitas conferências, meetings para espalhar a técnica e 7 cursos hands-on. E além daquele primeiro trabalho do Cerneia, nós temos mais 2 publicações do Brasil, uma do meu grupo aqui, que é a Learning Progression da Diagnóstico Cialendoscopy, e uma publicação da Gabriela Pascotto, que desenvolveu um modelo para fazer treinamento que a gente usa nos nossos cursos. Esse foi o primeiro curso em 2016, curso hands-on. Esse é o segundo curso lá no centro de treinamento da Stratner. E nós já tivemos 7 cursos no total, treinando novos cialendoscopistas pelo Brasil. E agora em 2010, nós tivemos em Dubai, que foi a segunda Conferência Internacional de Cialendoscopia, onde a gente conseguiu aí mostrar um pouco da nossa experiência e também ver o que tem de novo nesse assunto no mundo. Qual o quadro clínico e diagnóstico da cialendoscopia? Bom, vamos classificar a cialendoscopia em obstrutiva e não obstrutiva, né? Sendo que a causa mais comum da obstrução, 50% a 65% das vezes, são os cálculos. Lembrando que 80% a 90% são na região submandibular, 5% a 10% na parótida e menos de 1% na região sublingual. Mas obstruções, além de ser por cálculo, também pode ser obstrução sem litíase, e nós vamos também ver esse tipo de cialodenite. Qual a frequência da cialodenite? Estima-se que 1% da população desenvolva, pelo menos uma vez na vida, um episódio de obstrução da glândula salivar. Esse autor, ele publicou que a litíase pode estar presente em até 1,2% das autópsias. Mas um trabalho de epidemiologia bem feito foi esse da Dinamarca, que mostra 5,5 casos por 100 mil por ano como a incidência naquele país da cialolitíase. Varia de 1,2 a 11,
sendo que é igual em homens e mulheres. Se a gente extrapolar para o Brasil, esse 5,5 por 100 mil, nós teríamos cerca de 440 casos por ano na cidade de São Paulo, cerca de 44 por ano em Campinas. Então, não é tão pouco frequente como se pensa. Esse trabalho da Dinamarca também foi interessante por mostrar que essas regiões em vermelho aqui, onde a incidência de litíase era maior, elas também possuíam maior concentração de cálcio na água do que as outras regiões. Então, talvez a ingesta de cálcio tenha um fator realmente na patogênese aí da celulitise. Outras causas de células sem ser cálculo são as estenoses, síndrome de Sjögren, o radiodo e a parotidite recidivante juvenil. A clínica principal da células é o edema, né, ou inchaço, que é muito frequente, muitas vezes acompanhado por dor, alteração de paladar, diminuição da salivação, às vezes evolui com infecção e até abscesso, e muitas vezes tudo isso é relacionado com a refeição. Isso aí aparece depois das refeições. Além do quadro clínico, alguns exames de imagem, como ultrassom e a própria celendoscopia, ajudam no diagnóstico. O ultrassom, eu diria que é o companheiro ideal para você diagnosticar e até ajuda a tratar as doenças da glândula salivar. Aqui é uma imagem da parótida no ultrassom. Aqui é uma imagem de uma parótida acessória. Eu lembro vocês que a parótida acessória ela tem sido associada com uma maior incidência, ela é mais frequente, né, mais prevalente nos pacientes que têm parotidite. Então, talvez exista uma predisposição em quem tem a parótida acessória em ter mais parotidite, talvez pela natureza da secreção dela, que é uma secreção mais mucosa, levando a maior facilidade de obstrução. O ultrassom permite também diagnosticar ou detectar uma dilatação do ducto salivar. Aqui nós vemos um cálculo com a sombra acústica posterior, o ducto dilatado. O ducto das glândulas salivares normalmente não são visíveis pelo ultrassom, mas quando eles são dilatados é possível então fazer esse diagnóstico. Aqui uma imagem de ultrassom, um cálculo bem visível, mostrando a sombra acústica posterior e sempre uma dilatação do ducto associada aqui a um cálculo na parótida direita. Outro cálculo na região submandibular. Aqui a glândula submandibular. Aqui uma imagem de tomografia. A tomografia realmente tem uma sensibilidade melhor, às vezes, do que o ultrassom para diagnosticar cálculo. E a cialorressonância, um exame que a gente pede bastante, não é tão fundamental para o diagnóstico do cálculo, mas para o diagnóstico de obstruções não calculosas, como estenose, por exemplo. A árvore salivar fica bem marcada na cialorressonância. A celuloscopia como diagnóstico é pouco usado no nosso meio, né, pela dificuldade de ser feita. Mas esse estudo aqui, de Zenck e colaboradores, com mais de 1.100 celuloscopia, mostra que muitas vezes, ela é melhor do que a ultrassonografia para diagnóstico do cálculo. O ultrassom chegou a errar o diagnóstico do cálculo em 7% nas glândulas submandibulares e 21% nas glândulas parótidas, e a celuloscopia detectou o cálculo quando os exames de imagem não tinham detectado nessas situações. Aqui algumas imagens de cálculo visto pela celuloscopia. Às vezes, aqui também. Aqui é uma imagem normal de uma celuloscopia.
Aqui já a imagem de uma mucosa pálida. Aqui a imagem de uma mucosa normal, mas com plug mucoso, que muitas vezes pode ajudar a formar cálculo, pode ajudar a dar obstrução. E a imagem do cálculo na glândula, no ducto salivar. Vou falar um pouco de técnica, né, da serendoscopia, tanto diagnóstica quanto terapêutica. Primeiro, anestesia, né? Anestesia é descrito como local ou geral. Apenas como uma curiosidade, a primeira anestesia geral do mundo foi feita por uma cirurgia de glândula salivar, né? Embora eu pareça jovem, eu estava lá, ó, tá vendo? Nessa imagem aqui. Agora, a maioria dos exames de serendoscopia, ele pode ser feito com anestesia local, mas para você fazer procedimento, é muito difícil só com local você conseguir fazer, precisaria de uma sedação mais intensa ou mesmo uma anestesia geral. Isso foi um debate nesse último simpósio, que na verdade a maioria dos serviços prefere ou anestesia geral ou uma local com sedação. Local pura é bem difícil de você conseguir fazer o procedimento. Esse é um dos equipamentos que nós temos disponíveis no Brasil, um mini celendoscópio com 0,7 milímetros de espessura, ele é semi-rígido, ele pode curvar um pouquinho, ele é vestido por dentro dessas camisas aqui de trabalho, e esses são os dilatadores, porque o ducto, a papila do ducto salivar não permite que passe o celendoscópio, ele precisa ser dilatado antes para poder passar. Aqui um vídeo mostrando a cateterização da glândula, do ducto da glândula parótida. Então a gente faz uma compressão por fora aqui da parótida, uma compressão, a gente consegue que saia essa secreção e aí conseguimos ver aqui exatamente onde é a abertura, do ducto para ele poder ser cateterizado. Então aí a gente localizando bem, começamos com um dos probes mais finos, né, para fazer a cateterização. Esse aqui é o probe mais fino, ele é dividido em zeros, né, 4 zeros, 3 zeros, 2 zeros. E a partir daí a gente vai progressivamente passando para os probes maiores, né? Aí nós já vamos trocar para um probe um pouquinho mais espesso. Às vezes no início a gente, nessa mudança, perde a entrada da papila e tem que procurar de novo. E assim sucessivamente até passar o endoscópio. Eu vou passar o vídeo para frente um pouquinho para mostrar também aqui são os cones dilatadores que a gente usa também para ajudar os probes, né, a passar. E vou passar mais um pouquinho para mostrar a cateterização com fio guia, que também pode ser usada. Aí seria a técnica de Seldinger, né? A gente cateteriza a papila com fio guia. E depois, aqui o fio guia sendo colocado, né? E aí, ó, esses bugis que se chamam, né, que tem no kit também, a gente consegue fazer a dilatação com o bugi.
Ele passa por fora do fio guia. Então, desse modo, a gente faz a dilatação com probes progressivamente maiores, né? Nós vemos aqui probes progressivamente maiores até poder passar o cialoendoscópio. Aqui um vídeo também mostrando a progressão do cialoendoscópio já nos canais da saliva, mostrando aqui uma bifurcação. A gente tem que injetar sempre soro ou água destilada, porque é virtual, né? A espessura do ducto é virtual quando você dilata que você vê dentro. Aqui nós vemos uma imagem de um cálculo aqui. Nessa região, esse amarelo aqui mostra a imagem do cálculo. Então aí você faz a cialoendoscopia diagnóstica, mas é claro, você já entra preparado para fazer o tratamento, para não ter que fazer 2 procedimentos. Muitas vezes você já sabe o que você vai encontrar antes, né? Na maioria das vezes, com os exames de imagem. Muitas vezes você não sabe, e na hora que você diagnostica se tem uma estenose, por exemplo. Aqui é entrando o ducto, ou entrando o endoscópio em outro ramo do ducto salivar. Essas primeiras 310 cialoendoscopias, o diagnóstico que nós encontramos mais frequente foi de litíase. Estenose foi um diagnóstico bastante frequente. Aliás, a estenose é uma patologia que eu só fui apresentado a ela depois de começar a fazer cialoendoscopia, porque ela é muito difícil de você diagnosticar sem a cialoendoscopia, e a clínica muitas vezes é de litíase. Você acha que o paciente tem cálculo, ele tem clínica de cálculo, mas na verdade é só um estreitamento do ducto causado por alguma inflamação, nem sempre a gente sabe o porquê, e que causa isso. Cialoadenite pós-radiodo foi em 16% dos casos, parotidite recidivante juvenil 6%, Sjögren 3% e alguns outros diagnósticos também. E o tratamento da cialoadenite, né? O tratamento endoscópico da cialolitíase, ele depende. Esse artigo ele fala muito bem que existem 3 critérios principais para você definir como você vai tratar a cialolitíase, né? Primeiro, qual é a glândula envolvida, submandibular ou parótida? Segundo, qual topografia do ducto o cálculo está? Por isso é muito importante o estudo antes com ultrassonografia. Eu recomendo a ultrassonografia feita pelo próprio cirurgião que vai tratar o paciente e geralmente eu também deixo o ultrassom na sala do procedimento e depende também do diâmetro do cálculo. Então aqui, ó, na submandibular, ele pode ser dividido no terço anterior, médio e posterior, né? O cálculo pode estar numa dessas regiões. E a partir daí, nós vamos indicar o tratamento. Quando estiver no terço anterior, na região submandibular, geralmente é muito fácil de retirar o cálculo através de uma incisão na mucosa. Muitas vezes não precisa nem de cialoendoscopia para isso, né? A partir dos cálculos em terço médio ou posterior, a cialoendoscopia vai ser fundamental. E ela pode sozinha retirar cálculos pequenos, ela pode associar o uso do laser para cálculos entre 4 e 8 milímetros, e pode haver necessidade de um acesso combinado, né? Localizado pelo cialoendoscópio e incisado na mucosa, principalmente, para retirar esse cálculo. Na parótida é a mesma coisa. Também divide no terço anterior, médio e posterior, lembrando que o terço anterior ele é anterior ao músculo masseter, que é onde tem aquela dobra do ducto salivar. No terço anterior, muitas vezes, aí sim com auxílio também da cialoendoscopia,
pode se retirar pela boca mesmo. Quando está no terço médio ou posterior, ou você tira por endoscopia, os cálculos pequenos, ou com laser, ou os cálculos maiores, você precisa fazer um acesso combinado, só que quando é terço médio e posterior, o acesso combinado é pela face, com incisão na face. Então, os cálculos pequenos, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Então, cálculo até 4 milímetros, flutuante, geralmente a extração é feita com basket mesmo. Aqui nós vemos um vídeo para mostrar o cálculo. O que é um cálculo flutuante? É isso daqui, quando você injeta o líquido pelo endoscópio, o cálculo ele se move, ele não está fixo na região. Então, esse é um cálculo ideal para a gente poder fazer a retirada com o basket. Aqui nós estamos passando um basket, existe alguns baskets no mercado que a gente consegue passar pelo cálculo. Aqui a gente vê alguns exemplos, que basket com 3 fios, com 4 fios, com 6 fios. E a gente passa o basket através do cálculo. Aqui ele já passou pelo cálculo, né? A gente vê aqui ele é aberto. E aí a gente vai laçar ele, ó, tá aqui o basket aberto. A gente vai injetar o líquido e o cálculo se prende no basket, que a gente consegue retirar ele junto com o aparelho. Esse é o cálculo ideal para retirar com a salendoscopia. Alguns exemplos da extração com basket, né? Às vezes você tem mais de um cálculo, né? Os cálculos de 4 a 8 milímetros fixos, a gente já precisa, para retirar pelo endoscópio, quebrar o cálculo. Um jeito de quebrar o cálculo é o uso do laser. O Romium laser é o mesmo laser que é usado em urologia para litotripsia, endoscópica também. E a gente pode, então, fragmentar. Aqui a gente vê a imagem do laser apontando no cálculo. A gente não precisa encostar, né, no cálculo, ele apenas a direciona com a luz e vai fragmentando o cálculo. Nós temos um vídeo disso daí. Então, a fragmentação do cálculo feito com o laser. Primeiro a gente posiciona, tem que ter certeza que o laser não está comprometendo, não está em contato com a parede do ducto, né? E a partir daí você começa a fazer os disparos para quebrar o cálculo. Quando você está quebrando o cálculo, começa o disparo, aí é possível ver, ó, esse pozinho, né? O pozinho do cálculo sendo fragmentado, que a gente vê pelo endoscópio. Precisa tomar muito cuidado com onde você coloca, porque uma das complicações é realmente você perfurar o ducto. No caso, às vezes, quando você está na parótida, você pode até levar uma fístula e também não perfurando, mas causando uma lesão na parede do ducto, causar uma estenose. Então, ele tem que ser usado com bastante parcimônia, mas é uma boa arma terapêutica nesses casos. Aí você vai quebrando, fragmentando cada vez mais o cálculo, e quando ele fica de um tamanho que dê para você retirar com o basket, aí você retira com o basket. Então, você consegue fazer o tratamento de cálculos que estejam fixos e cálculos assim, ó, aquele já está móvel, né? É possível ver que ele está móvel agora. Então, a partir desse momento, o basket consegue fazer a apreensão e a retirada dele. Parece videogame, né? Mira no cálculo e vai atirando, vai atirando. E
cálculos maiores, seria muito tempo que você teria que demandar para fazer, para quebrar com laser. Então, nesse caso, é melhor o acesso combinado. O que é acesso combinado? É você localizar o cálculo com o endoscópio e, por transiluminação, você faz a incisão para retirar o cálculo, incisão do ducto para retirar o cálculo. Aqui na região da parótida, por exemplo, a gente vê o endoscópio inserido, né, no ducto, e a transiluminação mostra o local onde está o cálculo na região aqui da parótida, que é onde você pode fazer a incisão. Dois modos: ou você faz incisão direto por cima da pele, ou você faz uma incisão tipo facelift e descola para chegar nessa região. Sempre é importante também usar um monitor de nervo nessa região, para você acessar essa região. O monitor de nervo para evitar a lesão do nervo facial quando você faz essa abordagem. Então, esse é um exemplo, um acesso combinado para a parótida. Você consegue retirar cálculos bem grandes mesmo, né? Você dá um cálculo maior do que 1 centímetro aqui. E você consegue, às vezes, retirar bastante cálculo. Tem pacientes que são campeões fazedores de cálculo, máquinas de fazer cálculo, né? O papel do ultrassom. Eu falei que o ultrassom é a melhor companhia para a célula-endoscopia. Eu tenho, claro, já há bastante tempo faço ultrassom no consultório. Em todos os pacientes, eu não faço célula-endoscopia se eu não fizer o próprio ultrassom. Eu não indico com ultrassom de outros. Eu tenho que ver onde está o cálculo. Essa informação o ultrassonografista não me dá. A posição exata do cálculo, a relação do cálculo com as outras estruturas. E o ultrassom, na hora do procedimento, também é importante, porque uma impossibilidade de fazer a célula-endoscopia por algum motivo, você às vezes não consegue cateterizar a papila, e se o cálculo é visível pela ultrassom, você consegue fazer até a extração do cálculo assistido por ultrassonografia. Ou um acesso transoral, quando o cálculo é submandibular ou no terço distal da parótida, ou acesso transcutâneo, quando é na parótida proximal, mas nesse caso sempre usando a monitorização de nervos, né? Você pode até usar agulhamento ou injeção de de metileno para ajudar a localizar o cálculo na hora que você abre. Então, é uma arma a mais que a gente pode usar. Esse trabalho, por exemplo, ele fala exatamente isso, né? O uso do ultrassom para acesso transfacial. Então, aqui é a imagem desse trabalho, o cálculo visto pelo ultrassom. Você, com o transdutor, você marca o local da ressecção e aí faz a ressecção do cálculo depois, processo transfacial. O ideal é você até usar os dois. Você pode usar ultrassom para marcar no início do procedimento e o cialoendoscópio para também fazer a transiluminação para ajudar. Então, o ultrassom é uma arma importante. Alguns casos que eu já tive de não conseguir realmente a cateterização da papila, mas com o ultrassom a gente conseguiu localizar e retirar o cálculo, preservando a glândula do mesmo modo. Esse daqui é uma revisão sistemática, existem várias revisões sistemáticas, né, sobre o efeito da célula-endoscopia no tratamento das obstruções do ducto salivar. Então, o sucesso do tratamento desses vários trabalhos foram 63 estudos agrupados nessa revisão sistemática, 40 estudos e reuniam 2.654 pacientes, em que o tratamento foi feito só pela célula-endoscopia, sem incisão. E a taxa de sucesso média foi de 76%. Em 23 estudos, com mais de 1.400 procedimentos, em que foi feito o acesso combinado, que usa a célula-endoscopia para localizar o cálculo e uma incisão para retirar o cálculo.
e a taxa de sucesso nesses casos foi maior, foi de 91%. Mas em todos os casos, um baixo índice de complicação e um índice de extração de glândula menor do que 5%, mostrando essa revisão sistemática, que a seriendoscopia é muito efetiva e segura para tratar as obstruções de glândula salivar. Essa outra revisão sistemática e meta-análise é apenas para os casos de ressecção transfacial, né? Ou seja, o acesso combinado de cálculos na parótida. São 10 estudos com 184 pacientes e com sucesso de 99% de retirada do cálculo, 97% de melhora dos sintomas e 100% de preservação da parótida, que não havia necessidade de ressecção da glândula nesses pacientes. Então, a cialendoscopia, nem sempre você consegue tratar o cálculo só com a cialendoscopia. Muitas vezes você usa a cialendoscopia para localizar, para diagnosticar e usa esse acesso combinado para fazer a ressecção. E a salidenite sem litíase, né? Nós temos algumas patologias comuns, como a parotidite recidivante juvenil, a cialadenite pós-radioterapia e a cialadenite do Sjögren, né? Ou a síndrome SICA. A parotidite recidivante juvenil é a segunda causa mais comum de parotidite na infância, perde apenas para a cachumba. E geralmente ela até se resolve quando chega a puberdade, mas o problema é que às vezes acontece em criança muito precocemente e ela tem muitos episódios para chegar até lá. O intervalo médio entre os episódios é de 15 dias a 2 meses. O principal critério de severidade da parotidite recidivante juvenil é a frequência das recidivas. Isso pode levar a uma alteração do parênquima definitiva nesses pacientes. Aqui um caso de uma criança com bastante edema na região da parótida, às vezes é bilateral esse edema. Isso aqui é uma cialorressonância de uma parotidite recidivante juvenil, mostrando esse aspecto microglobular. Também no ultrassom é possível ver esse aspecto. E em 1986, esse trabalho mostrou que a cialografia, que hoje a gente usa muito pouco, né, ela levava uma melhora clínica nos casos da parotidite juvenil, com bons resultados, né? Esse estudo mostrou melhora em 13 de 15 crianças. Baseado nesse estudo, na RL, em 2009, foi o primeiro que usou a cialendoscopia para tratar essas crianças. Então, ele indicou a cialendoscopia com lavado, né? Então, ele usava a endoscopia para lavar o ducto, todas as ramificações do ducto, né? E usava também a solução de corticosteroide com ou sem antibióticos e a resolução dos sintomas em 92% dos casos. Essa revisão sistemática de 2014, ela publicou, ela fez a revisão de 7 estudos. Os níveis de evidência de cada estudo não era muito alto, né? Era um estudo de revisão de casos ou série de casos, mas reuniu 120 pacientes com idade média de 7,8, 40% era bilateral e o sucesso no tratamento foi considerado com a ausência de novos episódios, foi conseguido em 73% dos pacientes. Aqui, mostrando então os pacientes que não tiveram novos episódios. Então, uma efetividade, um nível de evidência não tão alto, porque não é randomizado, mas existe evidência. Essa é outra revisão sistemática. Ele faz análise do uso da seriendoscopia em todas as glândulas, todas as patologias salivares de crianças. São 17 artigos com 323 pacientes.
A glândula mais estudada foi a parótida, com 83%, e a parotite recidivante juvenil foi o diagnóstico mais comum, cerca de 70%, mas a celulitise também pode acontecer em crianças, 15%. A complicação mais comum, perfuração do ducto, e o follow-up médio de 18 meses teve uma recidiva de 15%, a maioria causado por parotite recidivante, né? A celulitise, ela é recidiva pouco, mas a parotite recidivante, como eu falei, ela tem mais chance de recidivar. Enfim, parece que ela tem um bom efeito em evitar essas recidivas, mas alguns pacientes ainda podem realmente morrer com o quadro. A celulite induzida por radiodo também pode ser tratada com a cialendoscopia. O mecanismo dessa células-adenite, ele já é conhecido, né? Geralmente o iodo 131, usado para tratar o câncer da tireoide, ele se concentra na saliva, mas com uma concentração maior do que no plasma. E até 24% do iodo 131, ele é excretado pela saliva, ele se perde pela saliva. A gente vê alguns casos de de cintilografia mostrando acúmulo em glândulas salivares também. E o principal local em que ele às vezes fica depositado é no epitélio dos ductos parotídeos, e aí podendo causar parotidite. Essa revisão sistemática reuniu vários trabalhos, né? São várias séries de casos, né? Alguns com 15 pacientes, com 6, com endoscopias, né? Com os 15 celendoscopias, e o maior deles com 30. Então, são séries de casos não muito grandes, mas nessa revisão, reunindo 122 pacientes desses diferentes trabalhos, maioria em parótida, essa foi a dose média que levou à parotidite, e o tempo médio foi em torno de 11 meses depois da radioterapia para desenvolver os sintomas. Essa revisão mostrou uma melhora completa da parotidite em 33% dos pacientes e uma melhora parcial em 56%. Então, praticamente 90% teve uma melhora significativa. Nem todos, é claro, com melhora completa. E isso muitas vezes depende do tempo que você leva para indicar a celendoscopia. O ideal é quanto mais precoce, maior a chance de reverter os sintomas da células-adenite por radiodo. Essa aqui é uma experiência nossa, a gente precisa atualizar essa experiência, em breve talvez a gente consiga publicar, de 30 cialendoscopias em 15 pacientes com células-adenite pós-radioterapia. A maioria, 90% na glândula parótida, e nós fizemos uma análise do quadro clínico com a escala visual dos sintomas pré-cialendoscopia e pós-cialendoscopia, mostrando uma melhora ou não dos sintomas, né? De um modo geral, a média de sintomas antes era em torno de 9, então teve uma melhora após o tratamento de 2,6, uma melhora significativa dos sintomas em 93% dos pacientes, sendo que 33% apenas com a melhora completa, bem semelhante aos resultados daquela revisão, né? Então, alguns pacientes, 13%, a gente acabou repetindo o procedimento com uma melhora adicional, embora ainda assim sem ser uma melhora completa. Então, diante de uma ausência de outro tratamento efetivo, eu diria que a celendoscopia ela é bastante efetiva para tratar a células-adenite pós-radiodo. A células-adenite por Sjögren também, ela pode ser tratada com a celendoscopia. Esse trabalho de 34 pacientes
mostrou que os achados célula-endoscópicos no Sjögren eram comuns alterações de estenose em 45%, plug e mucosa em 55%, e uma melhora dos sintomas em 85% dos pacientes. Esse estudo randomizado ainda, alguns estudos iniciais randomizados têm sido feitos mostrando algum efeito, sim, da célula-endoscopia no paciente com Sjögren, nos sintomas de secura da boca, mostrando melhora dos sintomas de secura e mostrando o aumento do fluxo da salivação nesses pacientes. Então, existe um efeito, né, da célula-endoscopia nesses pacientes. Mais estudos, é claro, que você precisa para você chegar a uma conclusão. E como, afinal, a gente aprende a célula-endoscopia, né? Pode parecer, às vezes, que é um procedimento simples, né? Mas muitas vezes é uma missão bem complicada, principalmente no início da experiência, a gente acaba, às vezes, não conseguindo nem fazer uma cateterização de papila. O melhor jeito de você treinar são através de curso hands-on. A gente tem um curso que usa cabeça de porco, exatamente como é feito na Suíça. Cadáver é uma possibilidade, modelos para você treinar, e uma carga horária teórica e prática de 50% mais ou menos, né? Eu recomendo, por exemplo, na Suíça eu fiz 2 vezes o curso. Depois de iniciar a minha prática clínica, eu voltei para fazer o curso avançado, e você acaba tirando algumas dúvidas que surgem na sua prática clínica. Então, fazer o curso hands-on mais de uma vez, eu acho que é bem interessante para o aprendizado. Na prática clínica, você tem que ver o procedimento passo a passo com vídeos, ou presencialmente, ou em campo como auxiliar. Você tem que fazer alguns procedimentos com proctolia, um jeito interessante de você aprender antes de você começar a fazer os procedimentos sozinho. Claro que vai ter casos que no início é mais fácil fazer sozinho, alguns casos são mais difíceis. E quantos casos que é essa curva de aprendizado? Esse trabalho, publicado na JAMA, mostra que há em torno de 50 casos, uma melhora significativa do tempo após 30 casos, mas continua melhorando até os 50. Nós publicamos a progressão do aprendizado, 2 trabalhos, um na academia, apresentado na Academia Americana e publicado no Brazilian Journal de Otolaryngology, que foi um estudo retrospectivo de 103 célula-endoscopias em 82 pacientes. Dividimos os 50 primeiros com 68 seguintes, e a gente percebeu uma melhora no tempo médio do procedimento, e o que é mais importante, uma melhora na efetividade do procedimento. Então, no início a gente cateterizava a papila só em 82%, depois em 96% dos casos. A papila realmente é o calcanhar de Aquiles, principalmente no início do aprendizado da célula-endoscopia. Isso teve uma significância estatística, essa diferença. E se você não consegue cateterizar a papila, lógico, no início também a efetividade do tratamento e a necessidade, muitas vezes, de ressecar a glândula era maior. Depois dos 50 casos, isso aí diminuiu. As complicações não foram muitas nesse trabalho. Falso trajeto foi a mais comum, 5%, fácil de resolver. A avulsão de papila é mais grave, mais difícil de resolver, 2,5%. Infecção e fístula, 2% cada um. Esse aqui é o curso hands-on que a gente fez na Suíça. E aqui os cursos que a gente fez aqui no Brasil. Sempre com uma cabeça de porco. Não dá para fazer feijoada depois desse porco, infelizmente. E a gente também usa o modelo desenvolvido pela Prodelphos, Dr. Marcos Lira, com a doutora Gabriela Pascotto,
e esse modelo permite a gente fazer os procedimentos de retirada de cálculo e de tratamento de estenose para treinamento. Algumas fotos do nosso curso, do uso do modelo, o endoscópio sendo colocado no modelo, e as pedras que a gente consegue tirar, aqui é uma pedra, né, dentro do modelo, e a gente consegue retirar a pedra e fazer um treinamento bem realístico. Por fim, as mensagens que eu gostaria de deixar para vocês são as seguintes, né? A celeidoscopia, ela pode ser usada como método diagnóstico e ela tem um papel importante no diagnóstico da célula-adenites. Lembrar que não é só em cálculo que ela é usada, também nas células-adenites não calculosas. Quanto à terapia, eu diria que hoje a celeidoscopia pode ser considerado tratamento de escolha para a célula-adenite obstrutiva, seja por cálculo ou não. E ela evita a necessidade de cirurgia de ressecção da glândula, com todas as suas complicações e com também a possibilidade de diminuição de salivação. O aprendizado ele passa por cursos hands-on, que são importantes em animais, passa por preceptoria para ajudar nos primeiros casos. Eu diria que uma curva de aprendizado em torno de 50 casos para você atingir o topo da curva. Obrigado pela presença de todos vocês e vamos agora abrir para debate, né, e comentários. Doutora Regina, a gente já tem 3 perguntas aí no perguntas e respostas. Vamos começar pelas perguntas e respostas, então? Está aqui. Ó, tem uma primeira pergunta aqui do Evandro de Curitiba. Boa noite, Evandro. Obrigado por estar aí. Quão precoce devemos indicar celeidoscopia pós-radioterapia? E como eu comentei, é muito importante você, quanto antes você indicar a celeidoscopia, maior a chance de você resolver os sintomas. A gente tem aí no nosso estudo, é um estudo pequeno, 30 casos, depois de 1 ano de sintomas, a chance de você recuperar totalmente era bem menor. Então, quanto mais precoce você indicar, melhor. Eu diria que depois, eu diria assim, o bom senso pode ser usado. Se o paciente teve um episódio apenas e se resolveu espontaneamente e não tem mais, como é comum às vezes acontecer, talvez você não precise indicar a celeidoscopia. Mas eu sou bem, a partir do 2º episódio, eu já indico para tentar reverter essa curva, né? A outra pergunta é: há um sintoma definitivo na célula-adenite pós-iodo? Após devemos indicar a celeidoscopia? Então, os sintomas são os mesmos de uma célula-adenite normal para você indicar, que é os sintomas obstrutivos, que é o inchaço da glândula salivar, muitas vezes associado com dor, muitas vezes associado com secura na boca. Mas nós temos que lembrar que tem pacientes que são diferentes. Eu lembro de alguns casos em que o sintoma não era dor, era apenas prurido na região da glândula salivar, após a radioterapia. E tivemos um caso de uma paciente que tinha uma alteração de paladar. Ela tinha alteração de paladar
Muito estranho, tudo foi tentado para ela, nada foi conseguido. Ela tinha uma história prévia de radioterapia e nós propusemos para ela fazer essa endoscopia sem ter certeza se isso ia melhorar e realmente melhorou. Então, muitas vezes os sintomas mais comuns, alguns pacientes têm sintomas um pouco diferentes, como prurido na região salivar, como alteração de paladar. O Bonfim aqui, tudo bem, Bonfim? Mestre Gino, mestre é você lá em Fortaleza, né, Bonfim? Pode falar sobre a submandibulectomia bilateral e a relação com o aumento de eventos coronarianos. Olha, Bonfim, eu gostaria até de ouvir sua opinião, porque eu realmente não tenho muita experiência com esse tipo de procedimento, né? Retirar a submandibular bilateralmente, a gente usa pouco. Isso aí usa talvez mais aqueles pacientes com uma cialorreia importante e eu realmente não sei qual que é a relação com o evento coronariano nesses casos, mas gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso também. Ou se alguém tiver aí, por favor, fala. A Edna Ramires, boa noite, Edna. Está perguntando a partir de qual idade indica-se a endoscopia. Qualquer idade pode indicar. Eu já tive paciente tão jovem quanto 2 anos de idade que tinha parotidite recidivante. Então, qualquer idade você pode fazer. Os cialendoscópios são bastante finos, então é possível em criança você fazer com o mesmo cialendoscópio. Você só usa aquela camisa mais fina para conseguir fazer. Ô, Pegino. Oi. Ao Bonfim. Oi, Bonfim, tudo bem? Me conta Tudo. dessa coronariopatia aí. Essa questão da submandibulectomia bilateral foi uma discussão que eu tive no serviço aqui da Santa Casa de Fortaleza, sobre um paciente que já havia feito a submandibulectomia há 10 anos por cialadenite. E aí ele teve o evento de cialadenite no outro lado da glândula submandibular. E os colegas defendiam a nova submandibulectomia, eu defendia a cialendoscopia. Aí eu resolvi fazer uma revisão de literatura, e um fato interessante que eu vi na literatura, que já tem, é que a glândula submandibular, ela produz nitrato. E é importante esse nitrato para a função coronariana, para manter a coronária aberta. É um nitrato natural, um nitrato que é produzido pelo indivíduo. E uma vez que se tira a glândula, aí eu não achei essa relação, se tem de fato o aumento de eventos coronarianos com a submandibulectomia, mas como hipótese médica surgiu essa dúvida. Então foi por causa disso que eu levantei, e realmente é algo assim uma que possibilidade eu teórica, achei mas essa você resposta. é uma possibilidade teórica, mas você não achou uma relação estatística disso, né? É isso mesmo? Não. tem. Talvez a gente ache isso em pacientes submetidos a esvaziamentos cervicais bilaterais, né, de supraomiodeu bilateral, para neoplasia de boca, alguma coisa assim. Mas não tem isso na estatística, não. O que a gente vê bastante fazer ressecção, bastante não, né? Uma indicação de ressecção bilateral da glândula são os pacientes com cialorreia, né? E também não sei se... mas tá aí uma ideia de estudo para a gente tentar saber se realmente isso acontece, esse efeito cardiovascular. Muito bom, obrigado, Bonfim. Um grande abraço aí. Abraço. Obrigado, professor. Elaine, tô vendo a Elaine aí. Elaine, você quer fazer algum comentário? Doutor Gino, tem comentários aqui no chat também? No chat, vamos lá. Isso. Mário Albuquerque desejou parabéns, diz parabéns para o senhor. A Monique Ramos, ela perguntou, existe a possibilidade de recidiva desses cálculos? Sim, Monique. Boa noite, Monique. O Mário, boa noite também. Obrigado
Monique, obrigado por estar aí. Existe sim a possibilidade de recidiva dos cálculos. Não é muito comum. Você lembra que eu mostrei lá uma imagem de um paciente que eu tirei, eu lembro bem, foram 12 cálculos que eu retirei desse paciente, e esse Sim. paciente teve recidiva, sim. Ou seja, aqueles pacientes que têm mais de um cálculo, você já imagina que ele tem alguma predisposição maior a formar os cálculos, e eles têm sim possibilidade de recidiva. Aqueles pacientes que têm um cálculo só, a chance de recidiva é menor. Existe essa chance, menor do que 5% a chance de recidiva. E se tiver essa recidiva, você sempre pode indicar de novo a cialoendoscopia. Eu acho que é melhor você fazer 2 ou 3 vezes a cialoendoscopia no mesmo paciente do que retirar a glândula. Ainda assim, é um procedimento bem menos invasivo, né? Doutor, o senhor Oscar Jaramillo, ele perguntou qual o tamanho menor e maior que aconselha para usar a cialoendoscopia e qual o custo desse tipo de procedimento no Brasil. Vou liberar o áudio dele. Oi, Oscar, tudo bem? Oscar, tá aí? Oscar tá escutando, pode falar. Você quer saber o tamanho do cialoendoscópio, é isso? Então, gostaria de saber o tamanho que o senhor recomenda aí para tirar. Qual que é o tamanho menor e o maior que o senhor aconselha? Porque eu vi, dentro dos gráficos que o senhor mostrou, estava de 4 a 8 milímetros, mas com o uso do laser, se dá para tirar um cálculo maior nos segmentos. Para você tirar o cálculo pelo endoscópio, ele tem que ser no máximo 4, 5 milímetros, geralmente. Ou às vezes um pouquinho maior, mas ele tem que estar bem solto dentro do ducto. Aquela imagem que eu mostrei, não sei se deu para ver bem o vídeo, que a gente injeta o líquido e o cálculo fica se movendo ali dentro. Então, esse cálculo que se move, até 4, 5 milímetros, você consegue retirar com o cialoendoscópio, geralmente só. Os cálculos maiores do que isso é que você vai precisar do laser, né? Um cálculo até de 4 a 8 milímetros, em geral, é o que você usa o laser para quebrar, e depois que ele fica pequeno, você tira ele pelo endoscópio. E os cálculos maiores de 8 milímetros, às vezes, aí é qualquer tamanho. Já tive de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Tem cálculos que ficam muito grandes mesmo. Esse você não consegue nem pelo endoscópio, nem com o laser. Esse você tem que fazer um acesso combinado mesmo, com uma incisão, ou transoral ou transcutânea, para você poder retirar. É o acesso combinado aí no caso. Então ele pode ser usado para qualquer tamanho. Na verdade, cálculos muito pequenos, de 2, 3 milímetros, fáceis de retirar. Os maiores são mais difíceis, mas você usa o endoscópio para localizar onde ele está exatamente. Certo? O custo do procedimento, não vou saber te responder, Oscar. Depende do local que você está, depende do plano de saúde, se cobre ou não. Aí cada local vai ter um comportamento diferente com relação a isso. A gente vai para uma próxima pergunta da Elaine. Elaine. Isso. Ela perguntou sobre os exames subsidiários. Se não há cálculos, aí tem a sigla aqui, no US, o próximo passo. Pode falar, Elaine. Isso. Ultrassom. Isso. O próximo... Pode falar. Oi, Gino. Posso falar? Pode. Boa noite, tudo bem? Queria te parabenizar aí pelo seu trabalho com a cialoendoscopia, né? Um dos nossos pioneiros. E muita coisa aprendi com você, então queria agradecer aí bastante, né? A minha pergunta é o seguinte:
em relação aos exames subsidiários, né? Vamos supor um paciente que tem uma célula adenite obstrutiva, a gente faz a ultrassonografia e não encontra cálculo. Em geral, qual é o próximo passo que você dá? Você pede tomografia, ou parte para cialorressonância, ou já vai de cara direto para cialoendoscopia? Eu queria que você comentasse aí um exemplo que você acha importante indicar a cialorressonância antes da cialoendoscopia. Então, é assim, ó. Primeiro que assim, o paciente quando vem para mim, a primeira coisa que eu faço, mesmo que ele já tenha, é o ultrassom de novo. Eu sempre faço o meu ultrassom e muitas vezes a gente encontra cálculo que o ultrassonografista não localizou. E às vezes não encontra. Na verdade, depois do ultrassom, quando eu encontro o cálculo, ele é bem visível, às vezes eu nem peço nenhum outro exame, já vou direto para a cialoendoscopia. Mas quando fica a dúvida, o melhor exame que eu diria para detectar cálculo é a tomografia. A tomografia ela é muito boa para a detecção do cálculo. Enquanto que a cialorressonância é um exame melhor para você avaliar a árvore, os ramos do ducto, né? Então, ela é boa para diagnóstico, ela é melhor para diagnóstico de estenoses e de cialodenites não calculosas, aí no caso, né? Então, quando eu suspeito que não tem cálculo mesmo, eu tento pedir uma cialorressonância, que é uma técnica. Geralmente, os aparelhos de ressonância comuns conseguem fazer a cialorressonância, mas o radiologista tem que ter uma técnica específica para ele, sem contraste nenhum, ele consegue evidenciar toda a árvore dos ductos salivares, todas as ramificações. E aí consegue ver estenoses, o local da estenose. É um exame bem interessante para as cialodenites não calculosas. Obrigada. E eu tive um caso, eu posso fazer mais uma pergunta, não? Direto? Pode. Pode? Então, é sobre um caso que tinha uma dupla lesão em parótida, né? No ultrassom pré-cialoendoscopia tinha um cálculozinho de 1 milímetro e tinha um sintoma importante de cialadenite obstrutiva. Até achei meio estranho o cálculo, achei pequeno demais pelo quadro clínico, né? E durante a cialoendoscopia, ali perto de 3 centímetros da papila, tinha uma subestenose importante. Eu estava com o cialoendoscópio, aquele modular, né? Então, fiz a dilatação, coloquei o diagnóstico, né, a camisa diagnóstica, e até o final do duto eu não encontrei o danadinho do cálculo. E aí a minha pergunta, que eu queria aproveitar a sua experiência, é o seguinte: bom, imaginei então que é um cálculo extraductal e eu parei por aí. Eu dei a chance desse cálculo, de repente, sair naturalmente, dado que eu consegui dilatar a subestenose, né, que o cialoendoscópio aí me permitiu fazer o diagnóstico, e aí eu achei que tinha uma correlação boa com a intensidade da cialadenite obstrutiva. Aí eu pergunto para você, você acha que é obrigatória a retirada de um cálculo num caso como esse? Por via combinada, enfim. Não, assim, esse caso. Se o cálculo realmente é extraductal e você achou um outro motivo para a cialadenite, que foi a estenose, talvez você não precise mesmo retirar o cálculo nessa situação, não. Mas eu lembro que nem sempre que você não acha o cálculo pelo endoscópio, às vezes é porque formou um processo inflamatório, uma fibrose, e que o ducto escondeu esse cálculo, entendeu? Às vezes você não consegue por limitação do próprio exame. Então, se você, no exame, não consegue detectar a causa da sintomatologia do paciente, a causa da obstrução, eu acho que vale a pena você considerar a retirada desse cálculo, mesmo que ele está aparecendo no exame de imagem, né? Mesmo que ele não apareça no cialoendoscopia. Daí a sugestão de você usar o ultrassom na sala de cirurgia. Com o ultrassom você consegue
localizar adequadamente esse cálculo e retirá-lo. Porque pode ser que ele esteja causando uma obstrução, mas você só não conseguiu detectar pelo seu exame. Perfeito. Obrigada. Tem uma outra... Oi? Pode falar, doutor Gil. Do Bruno Mendes, né? Boa noite, Bruno. Isso, Bruno Mendes. Vou liberar o áudio dele. Ele pergunta se na limpeza dos ductos, nos casos de saladenite não calculosa, se usa algo além de soro, algum uso de corticoides ou outras substâncias. Bruno, eu não uso soro, na verdade, eu uso água destilada, exatamente porque a água destilada é melhor para o aparelho, né? Para caso de cálculo, eu geralmente só uso isso. No caso de cialodenite não calculosa, cialodenites inflamatórias aí no caso, a gente sempre usa corticoide, né? Eu faço injeção de hidrocortisona, depois de fazer a lavagem com água, eu faço a injeção de hidrocortisona, fecho o ducto, deixo 2 minutos lá para ela agir, fecho o endoscópio, deixo 2 minutos para ela agir. No caso de cálculo, eu não costumo usar o corticoide, a não ser que eu veja no exame, é importante o seu exame por causa disso também, eu vejo que tem muita inflamação na parede ductal, aí pode ser que eu use sim o corticoide excepcionalmente nesses casos. E no caso da inflamação, às vezes eu uso o corticoide também, o Predicin, né, via oral depois do tratamento, no caso das cialodenites não calculosas, né. Tem outra pergunta aqui. Uma pergunta do Elber também, do Trigino. Elber Bione, boa noite, Elber. Qual seria o tipo de laser? Seria somente laser de diodo? Não, Elber, não é o laser de diodo, tá? O laser de diodo não serve para esse procedimento. Esse procedimento é feito com o Holmium laser, que é um tipo de AG laser, e ele é um laser que praticamente todo hospital tem, porque a urologia usa esse laser. Então, é muito fácil de conseguir. É o mesmo equipamento de laser usado pelos urologistas. Até os primeiros casos que eu fiz com litotripsia laser, um amigo meu urologista que me ajudou, porque eu não tinha muita experiência nisso, falei, deve ser parecido com os cálculos do rim aí, vem me ajudar aqui para a gente fazer junto. E apenas a fibra, né? A fibra que você usa do laser, ela tem que ser fina o suficiente para passar no orifício do cialoendoscópio. Ou seja, ela tem que ser mais fina que 0,6 milímetros, que é o orifício do canal de trabalho lá. Então, você usa uma fibra fina com o mesmo equipamento da urologia. Não é o diodo, viu? Tem outra questão do Oscar Jaramillo. A Monique e o Oscar estão agradecendo, né? Ah, tá. Estão agradecendo pelo curso. E tem uma pergunta do Marcos Michelis. Qual o seu protocolo para o pós-operatório? Prescreve antibiótico intravenoso e corticoide para diminuir infecção e edema? Eu sei, às vezes eu uso corticoide via oral só para os casos de cialodenite inflamatória, não para os de cálculo. E antibiótico eu uso para todo mundo, antibiótico via oral terapêutico. Porque tivemos no começo que eu não usava antibiótico, tivemos alguns casos de cialadenite bacteriana. Porque, afinal de contas, você quando dilata a papila, ela vira a papila protege contra a entrada de saliva e bactéria no ducto salivar. Você dilatando, você diminui, né? Você quebra essa barreira e você favorece a infecção. Então, antibiótico para todo mundo e anti-inflamatório, corticoide para alguns pacientes apenas. Tem uma outra pergunta da Elaine. Qual tipo de cialo você acha melhor? Vou liberar o áudio dela. O modular ou o all-in-one?
Então, ó, eu acho que eu gosto muito do modular, mas o modular tem um problema, ele é um pouquinho mais frágil, eu acho, na hora de você manipular. Desculpa. Eu gosto muito do all-in-one, mas ele é mais frágil na hora de manipular. O modular, como você tem uma camisa mais resistente, ele quebra menos, eu acho, né? E o modular ele é mais difícil de você vencer a papila no início da sua experiência, porque ele tem uma angulação um pouco diferente na ponta. Então, para vencer papila, o all-in-one ele é melhor, mas o modular ele é mais resistente. O ideal seria você ter os dois, dependendo da situação, e escolher qual você usa. Né? Uhum. E tem algum caso específico que você acha melhor um ou outro? Por exemplo, calculose versus subestenose ou... Eu acho que para as estenoses, para a estenose, o modular é melhor, porque ele é mais resistente, você pode dar aquela forçada com o aparelho, né? Legal. Tá. A força fica mais na camisa mesmo. Na camisa. Perfeito, obrigada. Tem mais algum aqui? No chat, todas as perguntas foram respondidas. Por fim, o Elber Bione ele agradece pela resposta, pelas explicações. Alguém quer fazer algum comentário? Dá para levantar a mão aí e falar se quiser. Bom, se não tem nenhum outro comentário, eu agradeço a presença de todos vocês. Estava programado ficar 1 hora aqui, mas ficamos um pouquinho mais. Foi muito produtivo. Se alguém quiser depois mandar alguma pergunta, algum comentário, a gente recebe e fala depois. Quer mandar sugestões para novos webinars, a gente também está aceitando sugestão. O Afonso está perguntando se já tem data para o próximo curso. Vamos ver se aí a Humana, né? Agradeço a Humana por promover esse curso hoje. E já que eles estão promovendo o curso, vamos fazer um pouco de propaganda deles, né? Que eles têm também um material aí para a céluloendoscopia. E vamos ver se eles ajudam a gente a fazer um próximo webinar aí, né? Em breve a gente avisa vocês, então. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que participaram. Assim que a gente tiver uma data para um próximo curso, a gente divulga para todo mundo novamente. E foi um excelente curso esse. Obrigado, doutor Gino. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Gino. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos.